Olá, pessoal, tudo bem? Como vai? Aqui é o Jorge Deluomo, aqui do Portugal Connection, com vocês de novo. Hoje, estou trazendo aqui uma pessoa muito especial. Estou caçando dela há muito tempo aqui e ela chegou até a gente, ok? Hoje nós vamos falar com Denise Larruti, uma psicóloga lá do Rio Grande do Sul, que veio parar aqui na terrinha, tá? Ela tem um caminho assim muito lindo até chegar a um ponto que nós vamos conversar sobre esse ponto, por que que ela está aqui, né? Nós vamos falar sobre família, né? É o núcleo principal da nossa sociedade, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que realmente prestar atenção e ter no coração. Então, isso foi um motivo forte por causa da família, tá? Que resolvi trazer a Denise Larruti aqui pra gente. Olá, Denise, tudo bem? Olá, Jorge, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Ótimo, que bom. Me diga uma coisa, Denise. Eu queria iniciar assim, a conversa contigo, você falando um pouquinho, não da psicóloga, mas da mulher, Denise Larruti, né? Porque já que a gente vai falar um pouco assim de família, acho muito bom, né? Muito giro, né? A gente falar assim da mulher, da esposa, da mãe, né? Como é que é a família e como é que é a Denise Larruti? Essa é uma pergunta interessante da gente mesmo responder, né, sobre a gente, mas vamos lá. De uns tempos para cá, eu estou muito mais focada nesses assuntos. Na verdade, assim, já na metade da minha vida profissional, eu comecei, como ser humano também, a prestar muito mais atenção nos relacionamentos. É uma coisa que começou a me pautar muito. Eu nasci em Porto Alegre e eu me formei na PUC, do Rio Grande do Sul, uma faculdade maravilhosa na psicologia. E eu fiquei só 3 anos em Porto Alegre e fui morar no interior, em Canela. As pessoas talvez conheçam mais, porque é do Desculpe, ladinho de Gramado. depois que você formou, você Depois que eu ficou formei. 3 anos e... E a gente foi para Canela. morar em Canela. O que Tá. aconteceu naquela época? Não sei se você vai lembrar. Teve uma quebradeira na construção civil, várias Ah, empresas de lembro, construção quebraram, lembro. e entre elas a do meu marido da época, né? E a gente ficou numa situação muito difícil, a gente acabou indo para o interior, onde tinha outras possibilidades para ele e tal. E eu estava grávida e tinha um nenenzinho de 1 ano e meio. Tá, Imagina, tá. mudando de mala e cuia, como a gente fala lá no sul, para uma cidade diferente, pequena. Ao chegar lá, eu me dei conta que sim, eu não teria pacientes lá, porque as pessoas que poderiam pagar a terapia ou eram meus amigos ou familiares dele, enfim, né? E a partir daí eu fiquei mais em casa, também cuidando dos filhos e aprofundando, né, fortalecendo esse laço de família e comecei a estudar terapia de casal e família. Eu achei um assunto muito interessante. Nesse meio tempo, eu comecei a atender no consultório, ficava com meus filhos de manhã e à tarde ia para o consultório. E quanto mais eu atendia, estudava, mais eu via o quanto os relacionamentos impactavam na saúde mental das pessoas. Sim. Porque a gente estuda muito a terapia individual na psicologia. Quer dizer, quando você ainda não tinha ido para Canela, que você estava em Porto Alegre, né? Você não mexia ainda com essa Eu área. trabalhava mais com diagnóstico. Como eu tinha filhinhos pequenos, eu não queria Sei, começar um trabalho de terapia, que é um trabalho mais longo. Então, eu fazia sei. psicodiagnóstico e encaminhava para alguma colega dar continuidade no atendimento. Entendi. Isso foi o tempo todo, assim. Então, eram atendimentos pontuais, eu tinha muita liberdade, porque eu sempre foquei nessa coisa de querer ficar com os meus filhos enquanto eles Boa. eram pequenos. Então, eu fiquei com os dois até 2 anos em casa, depois que coloquei meio turno na escolinha e tal. Mas eu vi assim, a gente tem uma base na psicologia muito forte de terapia individual. Depois de muitos anos, imagina, eu me formei em 88. A academia forma Fo com esse foco. Forma com esse foco. Agora está querendo mudar um pouco, mas ainda assim é muito centrado no indivíduo. E aí a Uhum. gente para pensar, a maior parte do tempo da nossa vida a gente é afetado e afeta outras pessoas, para o bem e para o mal. A gente quase nunca está sozinho, né? Eu acho que mesmo quando a gente está sozinho, está com alguém. E assim, e além disso, assim, ó, como é que eu me relaciono comigo, também é um relacionamento, Sim. com os meus sonhos, com meus desejos, com meus medos, com meus anseios, enfim, a dinâmica do relacionamento, ela é uma dinâmica muito rica. E aí que eu quis mergulhar nisso, porque eu observava que os pacientes que chegavam para mim para terapia individual, mais da metade do tempo eu tratava questões relacionais. E aí eu mergulhei nesse campo e adorei, nunca mais saí, né? É uma coisa que me instiga, que me desafia, que me fascina muito. E a gente começa a se olhar de um outro jeito também. Tanto que tem uma linha, não sei se tu conhece, que é a linha sistêmica, que eles trazem um simbolismo muito interessante, que eles imaginam assim. Imagina que tu está no lago, super paradinho, como se fosse um espelho, sem Tá, vento, sem nada, e tu tá. joga uma pedrinha.
E forma as ondas. Forma as ondas. E Isso. aquilo vai refletir lá, repercutir lá do outro lado, onde tu nem está enxergando, tu não sabe o que vai causar. E assim são os relacionamentos. Então, a gente vê assim, ó, quando a gente atende um casal, eu como psicóloga, atendo um casal que não está bem, e a gente consegue fazer um bom trabalho com eles, isso impacta os dois, impacta a próxima geração dos filhos deles, e impacta a seguinte. Tá, isso foi uma visão que você teve. Mas quando você chegou lá em Canela, você foi chamada para ser secretária, né? Ah, isso foi um pouquinho... foi assim. Eu me lembro, a gente batendo papo aqui, tomando uma vez um café, você conversou comigo e disse, secretária de Saúde E Bem-Estar Social. E Bem-Estar Social, né? De Canela, E você falou comigo uma coisa que me chamou bastante atenção, que te deu um estalo isso, né? Isso foi um ponto que eu achei que parece que foi importante na sua vida, não foi? Foi uma virada de chave, assim. É, Eu fui morar no conta aí. interior e, como eu te falei, eu conhecia todo mundo. Então, era difícil ter pacientes em terapia. Eu tinha que captar nas cidades próximas, tipo Gramado, Igrejinha, enfim. E, nesse meio tempo, eu fui convidada a trabalhar para a prefeitura nas creches municipais. E onde eu fiquei pensando, né? Aquela coisa, a gente está sempre estudando, início de carreira, os desafios são bem-vindos, mas dá um certo medinho, mas vamos lá. E o trabalho nas creches municipais era atendendo aos pais das crianças, porque eu trabalhei sempre com adulto, né? E, ao atender os pais, a gente começa a ver assim, ó, que a criança na creche produzia vários sintomas que comunicavam muito mais no relacionamento dos pais do que exatamente o problema da criança. E isso eu cheguei a fazer um uau, assim. Por exemplo, a criança não queria ficar na creche de jeito nenhum, porque os pais brigavam muito, o pai estava ameaçando ir embora, e ela tinha aquela crença de que se ela ficasse junto, grudadinha nele, ele não iria. Ou a criança muito agressiva, porque viu os pais brigando de uma maneira meio violenta em casa. Quer dizer, vários desdobramentos que as crianças, vários sintomas que as crianças traziam, como se fosse um problema eminentemente delas, e não necessariamente era, deu para ver depois, e que comunicava uma disfunção relacional grande nesses pais. Então, foi um trabalho bonito que eu fiz, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, e foi tão legal que eu fui convidada pelo prefeito para ser secretária de Saúde e Bem-Estar Social do município. Sim. E aí eu consegui estruturar toda a parte de saúde mental, a gente daí começou... Porque antes acontecia o que acontece em muitas cidades do interior do Brasil, a gente brinca, chama de ambulancioterapia. Bota as pessoas dentro de uma ambulância e leva para a capital, bota dentro de um ônibus e leva para consultar na capital. E eu consegui montar um serviço de saúde muito interessante, com especialistas e toda a parte de saúde mental, medicação, ambulatório. Foi muito bacana. E isso sempre me trazendo esse olhar assim, gente, olha, a gente não imagina, né? Às vezes a gente coloca de relacionamento. A gente coloca muito o olhar que a gente é treinado, né? Vamos ver as motivações inconscientes. Você estava em conflito com você? Tipo assim, o meu ensinamento foi esse, eu aprendi dessa forma, então, mas eu estou vendo que tudo que eu aprendi aqui, eu tenho que aplicar de uma outra forma. Foi isso, talvez, que te levou para pensar, né, nas dores, né, que as pessoas têm, né, quando um casal chega, né, para você, né? Às vezes, até a pessoa acha que sozinha, né? Chega para você... Você deve encontrar uma dor nela que deve vir lá do relacionamento, na verdade, né? Você sentiu isso de que forma? Eu vou te dizer assim, ó, que tu perguntaste em nível pessoal, eu vou começar respondendo no nível pessoal. Tá. Quando eu tive meu primeiro filho, depois logo em seguida o segundo, eles têm 1 ano e meio só de diferença, a gente leva um sacudão da vida, né? Tu é pai, tu também sabe. Sim. Tu tira o centro do teu mundo, deixa de ser o teu umbigo e tu desloca para o umbigo de outro serzinho. Isso é um processo, quem tem filho sabe, é um processo muito transformador. E eu acho que a gente começa a ficar mais sensível, quem quer ficar, naturalmente, quem está com esse olhar e essa disposição, por que a gente impacta no outro, né? O que a gente faz que causa no outro. E aí tu está trazendo isso, e eu me lembro uma teoria que a gente estuda muito até hoje, ela nunca foi tão vista e revista, e foi revisitada por uma outra autora, eu vou falar um pouquinho disso, se tu quiseres, que é a teoria do apego, do John Bowlby. O John Bowlby era um inglês, de uma família aristocrática, que tinha pais, aquele funcionamento dos aristocratas da Inglaterra, né? Manda para uma escola lá longe, num castelo, num lugar maravilhoso, e vê os pais tipo 1, 2 vezes por ano. E ele se doía muito daquilo, ele se sentia muito saudoso dos pais, sobretudo da mãe dele. Era uma dor muito grande que ele tinha. E ele achava que aquilo impactava ele fortemente. Por exemplo, ele era muito introspectivo, tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas, ele era mais circunspecto. E ele foi estudar isso. Ele estudou, muitos anos depois, as crianças cujos pais foram para a guerra. Então, a mãe foi trabalhar para fazer uniformes, enfim, para soldados, e o pai foi lutar na guerra e as crianças ficaram sozinhas. Sim. E ele descobriu 3 tipos específicos de apego, estilos de apego diferentes. O apego ansioso, o apego evitativo e o apego ambivalente.
que quer dizer isso? Quando o pai chega ou a mãe chega e a criança se sente muito ansiosa, é um sofrimento muito grande a saída. Ela não consegue entender assim, a mãe vai ali no banheiro e volta, depois de passar por uma separação dessa. Nossa. Uhum. Tem crianças que reagem grudando, né, nas pernas da mãe, como a gente vê às vezes, não quer se afastar, não quer. Tu já deve ter visto casos ou ouvido de crianças que nem querem dar bola, tipo assim, o pai ou a mãe chegaram, não ligo. É a maneira de lidar com a dor, era isso que tu estava perguntando. É isso, é. E crianças que Como se nasceram... ele quer mostrar como se tivesse uma certa indiferença, ali, uma reação, né? Eu aprendi a me virar sozinho. É a física, né? A ação e reação, né? Eu aprendi a me virar sozinho, tu não estava ali para mim, eu não sei se tu vai estar, se eu precisar de novo. Sim. Então eu vou dar um jeito de me virar sozinho. E isso, e tem outro estilo depois, que outros autores estudaram mais adiante, que é esse desorganizado, que são crianças vindas de lares caóticos, de muita violência, muita agressividade, com pai narcisista, borderline, com surtos de bipolaridade, enfim. Essas crianças fazem os dois estilos. Uma hora gruda no desespero e outra hora não quer se aproximar. Entendi. E isso a gente leva para a vida adulta. Cada um de nós tem um estilo de apego. E qual é o apego? O quarto apego, né? Na verdade, o Bob estudou os três: o ansioso, o evitativo e o seguro. E mais adiante, outros pesquisadores estudaram o desorganizado. O apego seguro é aquele que consegue separar e voltar e fica bem, porque eu entendo que tu vai lá, mas que tu volta para mim, que tu vai me cuidar. E eu não preciso te dizer que é o estilo de apego mais raro de ser construído naturalmente. A gente constrói ele na terapia, a gente vai ajudar a pessoa a desenvolver isso na sua relação, porque a relação é um atalho para que a gente construa esse estilo de apego. Então, assim, se eu tenho um parceiro muito continente e muito presente num estilo de apego que eu tenho, numa fragilidade, numa vulnerabilidade minha, ele vai acalmar o meu coração e vai fazer com que eu me sinta segura. Se ele tem um estilo evitativo, eu não vou sufocá-lo quando eu estou com muitas queixas. Eu vou deixar ele ter o tempo dele para respirar e depois eu vou lá, amor, vamos conversar agora. Tu conseguir ter um parceiro que te entenda, te veja e faça essa troca, começa a pavimentar esse caminho do apego seguro, que é tudo que a gente deseja ter na vida. Esse seria... Bom, aí a gente já está falando de relacionamento de casal, né? A gente não está de relacionamento de casal, né? Isso seria um dos maiores problemas que você vê? Qual seria o maior problema que você vê entre casais que acabam até levar eles a se cogitar o seguinte: olha, não está dando mais não, desculpa. E às vezes até chega, eu já vi, né? Tem bom, já tem um certo caminho, né? Então, já vi muita gente chegar e falar o seguinte, até um assim pro outro, até na frente da gente: olha, deixa eu falar uma coisa, fiz um grande erro na minha vida. Eu não devia ter feito isso, agora eu vou recuperar a minha vida, eu vou passar a ter uma vida diferente, né? Por que as pessoas chegam a um limite de pensar isso no seu relacionamento? Tipo, o grande erro foi ter casado, ter ficado com aquela pessoa? Eu já vi pessoa falando isso. Eu tive um grande erro na minha vida. Eu acho que era muito imatura, eu acho que eu não tinha noção do que eu devia fazer. Então, eu fiz por impulso, eu fiz tal, e eu vi que fiz errado. Tomei um... Aí, montei no burro errado, agora eu vou ter que ficar aqui em cima, entendeu? É como se fosse assim, eu já vi pessoas pensando isso. Isso é normal? É comum? O que seria a maior dor que leva as pessoas a pensar assim: olha, não dá mais pra gente viver junto? Olha, são muitas, né? Mas assim, pegando lá no início. Bom, uma que a gente está olhando agora no nosso tempo atual, a gente chama até de amor líquido, né? A descartabilidade das relações nunca teve tão aflorada, né? É uma coisa complicada. O que a gente estuda? Isso assim, que você está falando que é um fenômeno mais agora contemporâneo. Mais recente, mais recente. Sobretudo depois do advento da internet, a facilidade dos contatos, de traição virtual e tal, isso parece que deu um boom, assim. O ser humano... E aí a gente para ver, né? A gente tem idades próximas. Na nossa época, uma máquina de lavar durava, meu Deus, era capaz de tu morrer, a máquina tá ali funcionando ainda e alguém herdar, né? Sim. Os produtos começaram a ficar descartáveis. E as relações também. Então, o que a gente costuma ver? Assim, tem pesquisas robustas trazendo isso. A gente parte do princípio de que o amor é sorte. Tu amar alguém, tu encontrar uma pessoa que as almas se encaixem, que tu tem esse sentimento tão intenso por alguém, isso é sorte, tu não escolhe. Todo o resto é construção. E muita gente não está afim dessa construção. Muita gente acredita, um desserviço que o cinema, os livros, as séries prestam, no mito do amor romântico. O que quer dizer isso? A gente se entende só de se olhar. O amor verdadeiro supera qualquer conflito. Não, gente.
O amor verdadeiro precisa de ajuda, ele não sobrevive se a gente viver as turras, se dizendo coisas, tendo padrões tóxicos de comunicação. Sim. Então, o que a gente vê assim, ó, respondendo um pouquinho a tua pergunta, um pouco mais, quando a gente casa muito novinho, e a gente também casava novinho, hoje em dia o pessoal está esperando um pouquinho mais e vão morar junto primeiro e tal, mas quando a gente escolhe o parceiro muito jovem, a gente normalmente escolhe por complementariedade. Eu sou muito tímida, eu não me lanço muito. E, nossa, ele é falante, ele é casa cheia. Eu queria tanto ser como ele, eu vou buscar aquilo que me atrai, que eu não tenho em mim. É a complementariedade. Se isso não é trabalhado com as ferramentas certas de convivência de casal, alguns anos depois, aquilo que tu amava vai te irritar. Por exemplo, eu não sou, tá? Mas vamos supor que eu fosse bagunceira. Meu marido é super organizado. Ai, que legal, ele lava a louça, ele arruma a casa. Bota 10 anos nisso, credo, tu é obsessivo, tu é obcecado com limpeza. Tá sempre pensando, sempre com um paninho na mão. Isso começa a irritar. Por quê? O que é diferente, em algum momento, dá choque. Né? Então, isso é um cenário. Quando a gente escolhe o parceiro mais maduro, não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, a gente normalmente escolhe por similaridade, porque a gente sabe que daí a gente vai se incomodar menos, vamos dizer assim. Sim. Eu sou matutina, tu é matutino. Eu gosto de praia, tu também. Ou, tu imagina, não, eu gosto de campo. Não, eu gosto lá no topo do morro, sozinho, ermitão, não quero amigo. Tudo isso envolve, tem coisa que a gente chama em psicologia de conflitos perpétuos. Que quer dizer o quê? Exatamente como diz o nome. Nunca vão se resolver, só vão poder ser gerenciados. Uma coisa é um conflito solúvel. Quem é que vai lavar louça hoje à noite? Os casais se matam brigando por causa disso, quando, na verdade, essa não é a briga. Vamos diminuir a energia a um nível que seja aceitável para... Mas, assim, o conflito solúvel, bem, como diz o nome também, é o que tem solução Sim. e que depende da boa vontade dos dois para negociar. O perpétuo, o insolúvel, ele vai estar sempre com o casal. Então, assim, um é organizado, outro é bagunceiro, um é notivo, o outro é matutino, um quer morar na praia, outro quer morar no campo, um adora estar com a família, o outro quer estar só em casal, um está sempre rodeado de amigos, o outro, não é meio para mim. São diferenças fundamentais de estilo de vida, de valores, do cerne da tua personalidade. Então, esse encaixe ele tem que ser muito mais trabalhado. E é o que a gente faz na terapia de casal. E sem falar nos casos que tem as vulnerabilidades. Por exemplo, tu é uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tenho, sei lá, eu sou filha de uma mãe narcisista, então eu sou extremamente insegura. Eu vou estar sempre querendo que tu diga que tu me ama. Tu passa o tempo inteiro me mandando mensagem para eu saber onde tu está. São as tais vulnerabilidades duradouras. Então, o casal ele tem um pacote tão grande para a gente administrar e a gente não imagina. E essa que é a grande sacanagem, porque assim, ninguém nos ensina relacionamento. Como é que tu aprende a te relacionar? Pois é, isso era uma questão que eu te falo. Porque sabe aquilo que a gente ouve muito, né? Qual é o problema daquilo ali? O problema daquilo é o homem. Onde tem um homem, tem confusão. E o governo? Onde está o problema? É porque ali tem um homem. Não. A corrupção não é porque ali tem um homem. Não. Né? Isso você ouve à torta e direita. Essa é a resposta da sociedade. É uma resposta rasa para uma coisa complexa, né? É uma resposta muito rasa, porque assim, a ideia é que nós sejamos complementares de um jeito bom. Né? Tem características que são mais tipicamente femininas, seja por coisas culturais ou por coisas mesmo de personalidade, e o encaixe é gostoso. Né? Agora, vamos ver no outro ponto de vista. Agora, ninguém ensina isso. Ninguém ensina. Onde é que a gente aprende? Vamos lá. Com os pais da gente, e às vezes o relacionamento deles era caótico. Pois. Caótico, né? São poucos os pais, por exemplo. Pomba, Jorge, vou fazer 37 anos de prática em clínica. Eu não encho uma mão com 5 famílias de origem de pacientes meus que, poxa, que família legal, que base boa que deram para essa pessoa. Não encho uma mão. Então, se as pessoas... Mas isso não é porque talvez chegue para você casos críticos ou você está falando isso que você vê isso numa visão geral da sociedade, não por causa dos teus pacientes, mas geral. E dos meus pacientes também. É porque, normalmente, um padrão disfuncional de pai e mãe tem suas implicações nesse filho que depois vai procurar terapia, né? Mas vamos lá, a gente aprende a se relacionar com quem? Com os pais da gente. Com os relacionamentos da gente, com os ex-namoros e namorados de amigos e vendo amigos se relacionarem. E, como eu falei antes, com filmes, livros e séries, que tem essa coisa mágica. A gente se entende só de se olhar. Até pode chegar no momento que vocês se entendam só de se olhar. Sim. Depois de uma caminhada muito grande que vocês conversaram muito para já saber o que aquele olhar significa. Isso não é um presente como é o amor. Isso é construção. Isso é construção.
Então, eu vou te dar um exemplo que tu vai entender. Essa coisa do homem, que eu vejo demais, assim, o homem muito massacrado hoje em dia, né? Eu acho que as mulheres estão com uma sobrecarga muito grande, uma sobrecarga mental, e o homem não está conseguindo entrar aí, mas o homem não é o vilão dessa história. Isso é uma construção de sociedade que está se reorganizando de uma outra forma e a gente ainda está meio que trocando pneu com o carro andando. Então, tem que haver mais tolerância de um lado com o outro, né? E vice-versa. Eu vou te dar um exemplo. A semana passada, um casal que eu atendo, eles combinaram que eles iam almoçar mais tarde e tal, e ele foi jogar bola com os amigos. E ele disse para ela, olha, às 2 horas eu estou aqui. Tá. E chegou lá e o almoço ia ser servido às 2 horas. Ele, mas eu disse, o compromisso é só às 6, é tranquilo, eu vou comer aqui, depois eu vou. Tá. E ela ficou em casa, chegou 2 horas, ele não apareceu, e ela começou a sentir a desregulação emocional acontecer, né? As bruxas todas tomando conta. Ela esperou, foi ficando irritada, não falou nada, não mandou mensagem, não ligou, não nada. Ele também não mandou. Na cabeça dele estava tudo ok. Ele imagina que ele tinha que estar em casa às 6, porque o compromisso era às 8, e ele ia chegar às 6, estava tranquilo. Quando ele chegou, ela estava possuída, furiosa com ele. Porque o que custava ele ter mandado uma mensagem avisando que ele ia se atrasar? Se a gente vai olhar o mérito, ela tem razão, ele poderia ter mandado uma mensagem. Se a gente vai olhar o mérito dele, ele se distraiu, também não é tão grave. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que não existe relacionamento estagnado. Ou tu está progredindo, ou tu está regredindo. Se tu escolhe não mandar uma mensagem quando o teu parceiro está atrasado para acalmar essa tua desregulação, tu está investindo numa poupança do ressentimento. Se tu estiver fazendo a coisa saudável do ponto de vista emocional e investindo na poupança do amor, tu sentiu que gerou um incômodo, tu vai mandar uma mensagem para ele. E aí, fulaninho, vai demorar? Você vai demorar? Qual é a tua previsão? Qual é o teu plano? Porque tu imagina, um dos dois está desconfortável. Não vou entrar no mérito que era ele que deveria ter avisado, porque nunca é sobre o mérito. É sobre a emoção que está ali. Essa pessoa que está se sentindo invadida... Porque vai ver que ele não estava, né? Ele estava de boa. Para ele, a esposa estava feliz da vida lá, esperando ele chegar para jantar e pronto, né? E aí que a gente pega essa coisa de dizer que o homem é o vilão da história. São estilos diferentes de ver coisas diferentes. Então, tu imagina assim, tu tá o tempo inteiro ou alimentando ressentimento ou alimentando amorosidade. Essa é uma escolha da gente todos os dias. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, toda manhã, quando tu acorda, tu escolhe teus pensamentos da mesma maneira que tu escolhe as tuas roupas. Pensamento é escolha. Amor é sorte. Tu já tem o amor, por que tu vai deixar esse ressentimento todo crescer dentro de ti para quando o cara chegar, tu... e ainda estragou a noite, aí não vai rolar uma coisa legal que eles iam ter mais tarde, com aquele climão. Mas muita gente acha assim que está empurrando com a barriga o casamento, né? Tá deixando a coisa fluir, né? A gente não tá brigando e nem quero brigar, então vamos deixar quieto, é melhor não falar, não vamos mexer onde tem em vespeiro, onde tem abelha, tal, e vai deixando a vida, né? E a vida é muito curta, né? Como passa rápido, né, gente? Então, e vai deixando esse crescimento, essa vida passar, né? E o que é isso? Você acha que isso é danoso para a pessoa? Muito, muito. Para o casal, eu digo, até, Sim. desculpa. Até para a pessoa também, né? Para todos os envolvidos. Para os dois, né? e para a família, dois, e para o né? casal, para a família, para tudo. Eu vou te contar uma coisa. Tem um instituto em Seattle chamado Instituto Gottman, que tem as pesquisas de ponta das mais robustas da história da humanidade. São pesquisas desde os anos 70, que mapearam exatamente o que faz com que o casal dê certo, com que ele não dê certo. A ponto do pesquisador-chefe dizer assim, eu assisto um casal conversar durante 3 minutos e eu digo com 96% de precisão se vocês vão se divorciar ou não. Nesse nível. Uau! Nesse nível. E a gente consegue fazer isso. Quanto tempo? 3 minutos. Uma interação de casal. 3. O que quer dizer isso? Agora vamos lá, vamos para uma coisa bem técnica. Tá. Quer dizer que existem 4 padrões que são extremamente tóxicos de relacionamento. Que é tão grave que eles chamaram de cavaleiros do apocalipse. Tipo assim, quando eles estão presentes, estão anunciando o fim do mundo, o fim dos tempos, o casamento vai acabar. Então, se eles estão presentes nesses 3 minutos, é o indicador. Não precisa mais do que 3 minutos para um casal que está sobrecarregado emocionalmente com a presença do outro, com a existência do outro, lançar mão de um desses 4.
Né? E aí tu vê assim, ó, é a crítica, a defensividade, é o desprezo e é aquela pessoa que se fecha. Eles chamam de stonewalling. Eu viro uma parede de pedra. Tu tá Tá falando sempre com comigo... shields ali, né? Tá sempre ali com É, um escudo ali. tu tá falando comigo uma dor tua e eu continuo aqui. Sim, Ou eu levanto e saio, te deixo falando sozinho. sim. Esses 4 padrões tóxicos e a crítica a gente vê o tempo inteiro. Sabe o que é a crítica? A pessoa às vezes pensa assim, não, mas é uma crítica construtiva. Para esses estudos, eles aí é a coisa da diferença do inglês para o português, né? Eles caracterizaram a crítica como um ataque à identidade. Isso quer dizer o quê? Chegou atrasado aqui para o nosso podcast. Poxa, Jorge, eu imaginava que você ia chegar mais cedo. Fiquei chateada, fiquei aqui na rua, no frio. Sim. Isso é um cenário. Será que da próxima vez você me avisa se você for atrasar? Porque daí eu fico no carro, eu espero para vir para cá, Tomar um enfim. café. Isso é um cenário. Sabe o que é a crítica? Você não tem um pingo de consideração por mim. Você é um irresponsável, você é um relapso, você é. Eu estou falando da tua identidade. Primeiro que eu não sei. Eu não estou dentro de... Isso já é um julgamento, né? Você está julgando, um dos né? piores, né? Primeiro que eu não estou dentro de ti para saber se tu tem consideração por mim ou não. Eu estou fazendo a leitura, eu estou inferindo que tu fez isso porque tu não tem consideração por mim. Aí vamos lá, vamos supor, vamos fazer o reverso da história. Vamos supor que teu carro furou, tua bateria do celular acabou. Eu não poderia te dar o benefício da dúvida e te perguntar, aconteceu alguma coisa? Que a gente combinou um horário, você chegou bem depois, aconteceu alguma coisa? A conversa é outra. Ou até eu dizer, olha, fiquei chateada, como eu falei, né? Fiquei no frio, estava chovendo, estava no frio, fiquei chateada. Isso é outra coisa. Eu estou trazendo a minha dor, eu estou trazendo o meu sentimento para você. De uma maneira que nos aproxime. Eu estou te dando a chance para você... Estou te dando a chance para você me contar o que aconteceu. Agora, se você chega e eu digo, você não tem um pingo de respeito e consideração por mim, nem pelo meu tempo, não há diálogo daí. Acabou. E tu sabe por que acontece isso? Vamos para mais pesquisa, que é muito interessante. Esses pesquisadores... Ainda as pesquisas continuam acontecendo, né? Tem mais de 3 mil casais já foram estudados nos estágios todos de um relacionamento. Início de relacionamento, muitos anos, poucos anos, recém-casado, lua de mel, todas as fases que tu imaginar. E os pesquisadores descobriram que existem 5 estágios de satisfação relacional, de satisfação conjugal. Só 5. Então, está todo mundo ali, nesses 5. O primeiro é o estágio da paixão, que é aquela coisa que todo mundo sabe, né, do encantamento, que tu, meu Deus, tu respira a pessoa, tu quer falar nela, quer estar com ela 24 horas por dia, tu tá inundado por aquele sentimento. E aí a gente vê que a paixão... Você quer almoçar rápido para voltar de novo. E tu enfia a pessoa nos teus assuntos, com os seus amigos. Estão falando de futebol. Porque a fulana viu uma bola. Enfia a fulana nos assuntos. A gente está encantado. É tão sério isso do ponto de vista cerebral que alguns autores tratam como demência temporária. Por que demência temporária? Porque tu não vê a realidade. Tudo o que tu vê é uma projeção tua na pessoa. Tu já deve ter visto casaizinhos jovens, assim, totalmente diferente do outro, eles, mas a gente é igual. A gente nasceu um para o outro. Ele é perfeito. Eu tive um casal amigo nosso, né? Que ele chegou pra gente e falou assim, olha, mas eu sou feito para ela. Mas por quê? Porque ela come ovo estalado com arroz e feijão, e eu também adoro ovo estalado com arroz e feijão. Aí eu falei, ué, mas ele pegou aquilo como sendo, sei lá, um fator assim de união. Uma coisa preciosíssima. Assim, é preciosíssima. Eu falei, poxa, mas ovo com arroz e feijão? Né? Não, eles estão bem pra caramba, cheio de filhinho, estão bem e tal, mas não foi o ovo com arroz e feijão, com certeza. Mas, com certeza não. Mas tu entende, é muita projeção. Eu vejo no outro aquilo que eu gostaria que ele fosse. Ele é perfeito, eu só vejo as qualidades e eu banalizo, eu minimizo os pontos que não me agradam. Por isso que chamam de demência temporária, como se tivesse um filtro na tua maneira de enxergar, de perceber outra pessoa. O que acontece depois da paixão? A paixão dura entre 3 meses, 1 ano e meio, 2, rachando, porque o nosso cérebro não aguentaria viver com essa intensidade. Não aguenta, é muito intenso. Então, o que acontece depois da paixão? Ou ela acaba, e não faz mais sentido algum, o casal continua junto, vai cada um para o seu lado, como a gente cansa de ver, várias relações, sobretudo em adolescentes, quando a pessoa está começando a ter relacionamentos amorosos. Ou a paixão dá lugar para o segundo estágio dos relacionamentos, que é fácil da gente entender qual é, que é a desilusão. Quando tu cai das nuvens e tu começa a enxergar a pessoa como ela realmente é, tu te desilude. Tu fica meio desalentado. E aí, às vezes, os casais entram naquela dinâmica muito tóxica de um falar mal do outro. Sabe quando tu tá no jantar, daqui a pouco, fulana só me enche o saco, só reclama o dia inteiro.
O fulano não tem um pingo de respeito, não ajuda em nada em casa, um falando mal do outro, um vendo o outro como o problema que precisa ser consertado. Esse é o segundo estágio. Alguns casais mais maduros passam meio que batido, ficam pouco tempo nesse estágio ou nem ficam, nem entram direito neles. E podem ir para o terceiro estágio, que é o estágio esse que eu estava falando, da obrigação. Paixão, desilusão. Eu não consegui consertar essa pessoa. Tá, mas eu tenho contas em comum, aluguel, a prestação da casa, tenho filho, tenho conta para pagar, boleto. Eu vou ficando por aqui mais um tempo, depois eu vejo o que eu faço. Entra o estágio da obrigação, onde a vida vira muito mais, gira mais em torno de obrigações e papéis sociais, a igreja, os filhos, as famílias, enfim, do que exatamente a satisfação no relacionamento. E para tu ter uma ideia, no estágio da paixão estão 5% dos casais. No estágio da desilusão estão 20%. No da obrigação estão 40%. E essas obrigações, elas acabam encobrindo todo o resto dentro do relacionamento? É como se tu brincasse de avestruz em desenho animado. Tu coloca a cara, lembra do desenho? A avestruz coloca o buraquinho para não enxergar o que está acontecendo em volta. O casal já não briga, como brigava na fase da desilusão, mas não há realmente um prazer na convivência. Tem coisas que não são ditas, porque já foram muito ditas e não foram bem resolvidas. Então, assim, eu desisti. Pendurei a chuteira. Vou ficando por aqui e vou ver o que acontece. Daí, em algum momento, talvez eu vá embora, ache alguma coisa melhor, ou sei lá, vamos ver. Vou esperar essa tempestade passar aqui embaixo dessa marquise. É um estágio de acomodação das brigas. Estou olhando o casal, assim, quase não se falam. Quando falam sobre amenidades. Tem muita dificuldade de conversar sobre uma coisa que haja uma diferença grande de opinião. Por exemplo, teu filho quer estudar fora e a tua mulher quer e tu não. Uma coisa maior é muito difícil de tratar porque não tem ferramentas de comunicação, não tem ferramentas de escuta ativa, de empatia, de poder entender, poxa, por que será que para ele é importante que o nosso filho vai estudar fora? E por que eu estou tão reticente em não deixar? E ele fazia a mesma conta. Isso é uma coisa, existe um termômetro em que o casal, quando está passando por isso, ele possa sentir um grau do que ele está passando por isso, para que ele saiba, né? Por exemplo, você está com... tô com dor de cabeça. Eu vou lá, vou colocar um termômetro para ver. Eu tô com 38,5. Está na hora de tomar um remédio. Né? Será que existiria isso? Uma graduação, alguma coisa que o casal conseguiria descobrir esse ponto? Esse é um propósito de vida da gente que trabalha com casais, né? Que o sonho da vida é que se levasse relacionamento para ser ensinado nas escolas, nas igrejas. Eu acho que os pastores, alguns fazem um trabalho legal nesse sentido, de ajudar muito dentro das condições que eles têm, que não são técnicas, né? Mas o que a gente nota, assim, quando a gente trabalha com casal, tem uma coisa chamada psicoeducação, que é isso que eu estou conversando aqui contigo. Eu estou te ensinando, eu estou te contando como é que as coisas acontecem, por que isso é ruim, por que tu não pode falar para a pessoa, tu é um irresponsável ou é um preguiçoso, porque isso é um padrão muito tóxico, que magoa muito, não leva para um lugar bom. Além de tu não fazer o que eu gostaria que tu fizesse, tu vai ficar ressentido comigo. Não é uma forma construtiva de construir um relacionamento. Sim, você está transferindo conhecimento, né? Está conversando. Quando tu faz isso com os casais, eles chegam aí para trás, assim, na cadeira. Eles não sabem. A gente tem que ensinar. Essa coisa que eu estou te falando dos estágios do relacionamento, a maioria dos psicólogos nunca ouviu falar. Porque tem dificuldade de ler inglês, não consegue acessar as pesquisas mais robustas lá no PubMed, que está tudo lá. Então, as nossas linhas de terapia de casal, por exemplo, as mais tradicionais, têm 35% de efetividade. 35%. Por isso que dizem que terapia de casal não funciona. Se tu vai lá pesquisar as pesquisas mais recentes, mais robustas, as evidências científicas... Eu acho que os psicólogos ficam com medo disso também, né? Sabe que é 35%, eu vou me meter numa furada, né? Ninguém quer trabalhar com isso, eles morrem de medo. Por quê? Tu imagina, tu tem um vazamento na tua casa... E a ferramenta que te dão é uma chave de fenda. Ó, Jorge, vai lá, arruma um vazamento. Qual a chance de tu conseguir resolver com uma chave de fenda? Tem que ser meio que MacGyver daí, né? Então, assim, as pesquisas nos dão todas as ferramentas. E esse método que eu estou criando para formar psicólogos como terapeutas de casal e de relacionamento... Isso eu não te falei? Não, então eu tenho que te falar. Eu estou gestando ele, está no finalzinho só. Você está querendo o quê? Uma metodologia mesmo? Método? É uma metodologia, é um método. O que eu faço? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que mais funciona. Estou pegando 40 anos de pesquisas, traduzindo
tua. Desses pesquisadores do mundo Tá. todo, esse Instituto Gottman de Seattle, estou pegando o método Harvard de comunicação, estou pegando a terapia focada nas emoções, que é baseada na terapia do apego, do Bowlby. Aham. Todas as terapias que mais funcionam e estou juntando para criar um método para que os psicólogos consigam atender casais com uma efetividade, aí é que é o maravilhoso da história, de 75% a 90% de resolutividade. Muda a vida. Vou te dar um Mas exemplo. de onde que veio esse número? Das pesquisas. Ah, A própria tá. sistêmica, que é uma linha Aham. tradicional de tratar casais, e a TCC tem 35%. Eles tu pega na bibliografia, tu vê. É fácil de ver. Na pesquisa do PubMed, tu vê também. O que acontece nesse outro método? Eu vou te contar, quando eu aprendi, quando eu fui fazer minha formação de casal, que foi pela sistêmica, lá no 1900 e bolinha, o que tu começa a trabalhar com o casal? Escuta ativa, escutar o outro sem interromper. Comunicação não violenta, tu não vai falar essas coisas que eu estou te falando aqui, não vai dizer que ele é preguiçoso, não vai dizer que ele só pensa nele, que ele é egoísta. Tu vai usar a comunicação não violenta, mas é fácil da gente entender. Se um casal tá mal, tu pode vir com a melhor ferramenta que tu quiser, que eles não vão se desarmar. Vou te dar um exemplo bem bobo, que talvez ajude a entender, e o pessoal que está nos assistindo também. Não sei se tu tem irmão, irmã, uma prima, um primo com Tem quem tu 2 brincar. irmãos. Tá, tu imagina assim, vocês dois querem o mesmo carrinho. Aham. Estão lá brigando pelo carrinho. Tá. E aí o pai vai lá, pega, tira o carrinho dos dois. Não pode brigar desse jeito, onde já se viu, vamos fazer as pazes. Se abraçam, façam as pazes. Esses dois ainda estão aqui. Vocês estão obedecendo, porque tem uma autoridade ali, um comando maior. Vocês continuam com raiva, os dois continuam querendo o mesmo carrinho que o pai tirou. Agora, tu olha um outro cenário, os dois estão em litígio ainda. Tá. Tu olha um outro cenário, que tu e teu irmão estão super de boa e que vocês estão tão bem que ele te pede o carrinho e tu dá o carrinho. E aí ele te dá um outro carrinho, outro brinquedo, uma patinete e tal, e vocês trocam numa boa. Sim. É por isso, essa foi a base da curiosidade para entender por que tu não começa a trabalhar gerenciamento de conflito com um casal que está mal. Porque é como se fosse colocar fermento na briga. Tu primeiro tem que trabalhar a conexão. Tu tem que fazer uma série de sessões para os dois se reconectarem, lembrarem do início, fazerem coisas juntos. Voltando um pouquinho, me diz uma coisa. Em que fase, pela tua experiência, né, a probabilidade, né, por probabilidade, por números, em que fase e em que idade que você tem visto assim mais os casais chegarem nessa fase assim desse conflito de achar que não dá mais para ficar junto e que eu tenho que procurar uma ajuda? Isso vem deles mesmo? É porque eles querem manter alguma coisa? Alguém que quer ajudar, que está por trás e que empurra eles para um caminho para tentar uma reconciliação? E o que eu vejo, as pessoas normalmente chegam para falar o quê? Olha, eu quero te falar dos meus conflitos, né? Eu tô com um problema disso, já começa assim, de repente, Sim, com sim. com um psicólogo, né? Sim. Por que você faz um apanhado disso que eu te perguntei? É bem interessante. São duas perguntas em uma, na verdade. Exato. Né? Não exato. tem uma idade em que as pessoas cheguem mais com esse volume. Né? A gente vê que isso acontece, pode acontecer em todas as idades. Tem fases em que isso pode ser mais marcado, porque, por exemplo, o que a gente vê? No Brasil, tem mais ou menos a última pesquisa, o último dado do IBGE é de 2022. 47% dos casamentos terminaram em divórcio. Portugal é mais alto ainda. Portugal é 50%. Não temos ainda pesquisa de 2023 e nem de 2024. Então, o que a gente nota? Assim, as pessoas estão separando demais, cada vez mais. Antes, o período médio de permanência de um casal, antes de se divorciar, era 16 anos. Sim. Agora baixou para 10. Então, as pessoas estão ficando cada vez menos tempo. E a informação que preocupa é que, quando as pessoas casam de novo, elas ficam ainda menos tempo no segundo casamento. E, quando elas casam pela terceira vez, menos ainda. Uhum. Isso conta o que para nós, que somos terapeutas de casal? É um neon. Essa pessoa não desenvolveu as ferramentas para conseguir ficar casada. Ela provavelmente está repetindo os mesmos conflitos que ela tinha lá no primeiro relacionamento. Isso continua vivo dentro dela. E é só ferramenta, é ferramental. De negociação, de comunicação. Esse trabalho de conexão, que eu trouxe a brincadeira, né, do tu e teu irmão, quando tu tá conectado, tu tá mais tolerante. Tu consegue te colocar no lugar do... eu queria esse carrinho. Mas ele é tão legal para mim. Ontem ele emprestou a patinete dele. Então tá, fica aí com o carrinho, mano. No outro dia, o mano vai ver, ele foi legal, ele emprestou o carrinho. Hoje eu vou deixar ele mais tempo com a minha patinete. O casal é a mesma coisa. E tu sabe uma coisa muito interessante que a Sue Johnson, que é uma terapeuta, ela faleceu o ano passado.
ela criou a terapia focada nas emoções, é um método dela, baseada nessas teorias que eu estou te falando do apego. O que ela viu? Essa coisa mais surpreendente para todo mundo. Numa época em que está todo mundo super individualista, é uma cultura narcisista para todo lado, o que ela descobriu com as pesquisas dela, que a Brené Brown também confirmou depois? Tudo o que o ser humano quer é se sentir conectado com outro ser humano. É confiar a tal ponto que eu posso contar uma vulnerabilidade tremenda minha para ti. E tu não usar isso contra mim, tu me acolher. Portugal Connection, viu? Vai lá. Entende? Então, assim, ó, esse exemplo que eu estava trazendo, né, da moça que ficou lá se enchendo de raiva para o rapaz chegar e tal, isso é uma coisa que é super tranquila de trabalhar. Sim. Agora, o que acontece? Vamos lá, quem está me ouvindo. Boa parte das pessoas que me ouviu fez a sua escolha. É ou não é? Quem está certo e quem está errado nesse exemplo. Sim. Né? O mais difícil é a gente fazer esse exercício de por que será que ele entendeu isso tão diferente da forma como eu entendi? E reconhecer como genuíno aquele jeito da outra pessoa, tanto quanto o meu. E aí tem uma coisa muito legal para trazer também para quem está nos assistindo, que eu costumo brincar, nós vamos tratar o nosso relacionamento. Não. Vocês vão tratar de 2 relacionamentos. Essa é uma outra mágica que as pesquisas trouxeram. Era aí que eu estava querendo chegar. Tá, é o relacionamento que vai na tua cabeça e o relacionamento que vai na cabeça da tua parceira. Se não tratar isso, não adianta. São 2 relacionamentos diferentes. Eu vou te dar outro exemplo. Não, sim, mas se você não tratar o seu, né? Tu não encaixa. Você não vai encaixar. Não vai encaixar. Mesmo que o outro trate e tal, mas não vai conseguir entrar. E boa parte, a gente está... O Valentine's Day, né? A gente está falando de casais, está falando de casamento, de relacionamento. O que a gente mais nota? Além dessa busca que as pesquisas descobriram, eu quero poder ser vulnerável ao lado de alguém, eu quero poder trazer as minhas dores e ser acolhida, que era exatamente o sentimento que a criança lá, que o Bowlby pesquisou, tinha. Eu não quero ser deixada numa sala escura sem a minha mãe e depois ela voltar. E eu não sei se ela vai voltar. Eu quero que ela me leve com ela, ou que ela me fale. A mamãe vai ali e já volta. E na pesquisa era exatamente assim. A mãe levantava e saía, sem dizer nada para a criança. E a criança ficava sozinha, uma coisa extremamente angustiante para boa parte das crianças. Então, o que a gente vê assim? O tempo todo a gente está gerando conexão ou desconexão? Conexão ou desconexão? Tu nunca está parado num relacionamento. Uhum. Tu está sempre alimentando a tua poupança do ressentimento ou a tua poupança do amor. Isso é uma sacada para quem está começando, para quem está namorando, vai comemorar o Dia dos Namorados. Assim. Como é que eu rego uma relação? É não alimentando pensamentos de que o outro está sempre disponível para me ferrar. Ele faz isso porque ele só pensa nele. A gente tinha combinado que 2 horas ele ia estar em casa. Ele não está em casa por quê? Eu sou pessoa... Olha, as coisas que acontecem dentro das cabeças, tá? Você já está falando, então, mais ou menos assim, como é que um psicólogo pode trabalhar, né? Sim. Junto com o casal. Sim. E não só assim ficar apagando aquele fogo, Não. aquela crise, né? Não. Tem que estar pensando realmente no ser humano, né? As pesquisas são muito claras. Aham. O último lugar que tu trabalha com o casal é o conflito. A última coisa é o A última conflito. coisa. Primeiro, tu tem que instrumentalizar os dois. Os dois têm que poder enxergar a outra pessoa como um ser humano tão digno de ser atendido nas suas necessidades quanto eu mesma. Tu tem que derrubar as cracas, derrubar as armaduras. Quando eles estiverem nesse nível e aprenderem as ferramentas de comunicação, aí tu consegue trabalhar os conflitos. Antes, não. Eu vou te contar uma outra história de casal também, que aconteceu comigo semana passada. Eu estava atendendo casal, os dois trabalham pra caramba e tal, e ela teve uma situação chata lá de burnout e se demitiu do trabalho. Estava já 1 semana em casa, tentando se recuperar. E ele trabalha o dia inteiro com obras e tal, chegou em casa, foi pro computador, trabalhou. Estava ela e a filha adolescente. Daqui a pouco ele gritou do quarto, alguém vai querer jantar? E as duas gritaram, eu! E aí ele levantou e foi até o fogão fazer algo para comer. No meio do caminho, ele pensou, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu cheguei em casa, ainda estou no computador. A menina tem 17 anos, a minha mulher está na sala, ficaram em casa o dia inteiro as duas. Por que eu tenho que fazer o jantar? O relacionamento que está na cabeça dele. Ficou brabo, brigou com todo mundo. Vocês não têm um pingo de consideração por mim? Eu estou aqui trabalhando, fui perguntar porque eu sou educado, esperando que alguém dissesse, não, pode deixar que eu faça o jantar para nós e tal. Relacionamento que está na cabeça dele. Eu atendendo os dois, fui ver qual era o relacionamento que estava na cabeça dela, qual era o storytelling, qual era a história que ela estava se contando. O que ela disse? Eu passo fazendo janta todas as noites. Eu estou com burnout. Eu fiquei tão feliz quando ele se ofereceu para fazer a janta para mim que eu disse que eu queria.
Olha. Se tu não deixa os dois trazerem a história que vai na cabeça deles, tu não junta esses dois nunca. Porque tem muito terapeuta que cai nessa armadilha de julgar quem está certo, quem está errado, ou dar conselhinho. Fulaninho, quem sabe da próxima vez tu pede o que tu precisa, que é uma das técnicas, né? Comunica para fulaninha que tu está trabalhando demais, pede para ela fazer alguma coisa para te comer, blá, blá, blá. Tu vai estar na ponta do iceberg, tu vai estar nadando em cima do sintoma. Trabalhar isso que eu estou te dizendo é mergulhar nas profundezas do que vai dentro de cada um. Então, quem está me ouvindo agora, se for terapeuta de casal, isso é o santo grau da terapia de casal. Uhum. Que as pesquisas que mostram que as linhas que têm 35% de efetividade não fazem. Porque elas começam tratando conflito, elas começam Só um dando minuto. tarefa. Renan, por favor, coloca a foto do menu para mim aqui. Obrigado. Começam dando tarefa, entende? Enquanto tu não conectar emoção com emoção, ninguém baixa a guarda, Jorge. O que tu acha que aconteceu com esse casal? Quando ele falou, pô, eu tô exausto aqui. Tudo que eu queria é que alguém fizesse uma janta para mim. E aí ele ouve ela dizer, e eu todas as noites faço janta para todo mundo. E hoje eu fiquei tão feliz que eu achei que finalmente eu ia receber a janta feita por ti. O que tu acha que acontece nessa hora? Os dois ficam quietos, refletem, não tinham pensado sobre aquele ângulo. Então, a gente tem que trabalhar 2 relacionamentos, porque em cada cabeça vai um. E a gente é tão doidinho como ser humano que, na nossa cabeça, a gente é a pessoa que se esforça mais e o outro é a pessoa que deveria fazer mais. Isso é de livro também. Dificilmente tu vai encontrar alguém que vai te dizer assim, não, realmente, ela se esforça muito mais. Talvez ele reconheça isso em algumas áreas da vida, como tarefas domésticas e tal. Mas no balanço do relacionamento, mesmo que ela faça tudo e mais um pouco, ela é a chata que reclama. Então, poxa, ela podia pegar mais leve com ele trabalha tanto. Denise, interessantíssimo. Me conta uma coisa, até por causa do nosso tempo, que a gente tem um tempo aqui que é vamos dizer assim, é o que você está esperando, né? de tempo, assim, para assistir. Então, eu te pergunto uma coisa. Toda essa tua experiência, todo esse teu estudo, você chegou para mim e disse o seguinte, olha, eu tenho um método. Pessoal, estou colocando aqui na tela, tá? Aqui a nossa psicóloga, Denise Larroude. Ela está com 9.500 subscritores, né? E muitos anos de experiência. E ela está trazendo aqui alguma coisa que eu acho que é muito importante para os casais, né? Como é que você conseguiu? E dá uma pincelada, né? O que é esse método que você está criando, né? É um método que você pode passar esse método, vamos lá, com livro? É com curso? É um curso de 1 ano? É um curso de pós-graduação, de mestrado? O que é isso daí? E como é que pode esse método ajudar a um psicólogo a trabalhar com os casais? Um pouquinho acho que você já viu aqui. Sim. Quanta coisa você aprendeu nesse tempo curtinho que a gente está falando? Mas foi tudo rápido, né? Agora, tu imagina assim, alguém que já vem com a formação de psicologia, que já tem uma outra arrancada, que esse curso é para psicólogos. Ele é um curso. É um curso. Eu vou lançar ele mais um mês, mais ou menos, um curso. Tá. Deve durar em torno de 13 meses. Eu ainda estou criando as aulas e vendo a duração direitinho. Então, assim, vai ser um curso completamente estruturado para a pessoa saber o que ela faz do momento zero, antes mesmo do paciente procurar, ou do casal procurar, até a situação de alta. Como é que ela faz cada sessão, a sessão estruturada, como é que ela recebe o casal, o que ela diz. Tem um questionário que eu estou criando em cima dessas pesquisas lá dos Estados Unidos, de passo a passo. Passo a passo. Para tu começar, tu vai fazer, porque assim, vamos lá, nesse método está identificado o que faz um relacionamento dar certo. Por que alguns casais são felizes no seu relacionamento e outros não? É desenhado. Então, assim, tem 2 colunas, que é compromisso e confiança, que é o cerne, é o sustentáculo desse relacionamento feliz. E depois várias camadas, como se fossem andares, 5 andares, que comunicam coisas que têm que acontecer para que esses 2 pilares nunca sofram rachaduras, nunca sofram abalos. Isso é o que a gente passa no curso, né? Essa coisa de poder olhar para o outro. Tem uma técnica que a gente chama de mapas do amor. Como é que eu me conecto contigo? Isso quer dizer o quê? Eu tenho que saber o que está passando na tua cabeça. Uma das coisas que a gente vê é que depois de algum tempo os casais não conversam mais sobre eles. O WhatsApp tem leite? Estou indo no super, quer alguma coisa? Isso. Já vi muito isso. Então, assim, quando dá conflito, até ele fala assim, faz o seguinte, me pergunta pelo WhatsApp. Porque a gente não briga tão feio lá, né?
E aí tu para ver assim, ó, será que os sonhos que tu tinha ano passado são os mesmos que tu tem hoje? Será que tu ainda gosta das coisas como tu gostava quando tu conheceu tua esposa? Tua comida favorita ainda é a mesma? Tu ainda gosta das mesmas coisas? Que dramas tu tá passando? Como é que tu tá no teu trabalho? O teu chefe é uma pessoa legal? Tu tá te sentindo bem? Não há mais esse tipo de conversa nos casais disfuncionais. E o casal feliz, e todas as pesquisas mostram, é muito legal. Jorge, uma hora a gente conversa com mais calma. Os casais Aqui eram mesmo, não, você vai voltar. É ruim. os casais eram totalmente monitorados. Sim. Batimento cardíaco, pressão arterial, faziam análise de sangue antes e depois, criaram um apartamento, como se fosse Sei. um laboratório, e eles Sei. conviviam ali. Faziam comida, liam um jornal e tal, e eles convivendo com tudo monitorado. E aí tu via assim, ó, o que cada um dizia gerava no outro. Como eram as taxas de cortisol antes e depois. Sim. Tudo marcado. Os pesquisadores atrás, porque é sala de espelho, tu pede autorização para os casais, é uma técnica bacana que a gente costuma estudar terapia de casal. Tem pesquisadores ou professores nos observando de um lado do espelho, unidirecional, Tá. e a gente, como terapeuta, atendendo os casais. Eles monitorando tudo, reações verbais e não verbais, tudo catalogado. 40 anos disso. Tu imagina? Tem uma outra coisa que eles chamaram de regra de ouro. Para cada situação negativa, para cada interação negativa, são precisos 5 outras positivas para anular aquele efeito dentro de cada um de nós. Por exemplo, se eu vou passar ali agora pelo meu marido e, sei lá, poxa, sai da frente, eu tropecei em ti, sei lá, estou meio irritada. Nem é meu jeito, mas vamos dar um exemplo bem chulo. Foi uma interação negativa. Eu tenho que me dar conta que isso vai me custar 5 positivas para tentar reparar a chateação que eu causei nele. Os casais felizes fazem isso naturalmente. Os infelizes a gente tem que treinar. E o que a gente vê no treinamento? Que eles pensam 10 milhões de vezes antes de fazer uma coisa ruim, porque depois vão ter que fazer 5 outras para anular aquilo ali. Ou não fazem, né? Fazem uma ruim em cima de outra ruim. Mas aí já é o casal que a gente não está tratando, né? Quando eles logo que eles chegam. Quando a gente está tratando, é diferente. A gente faz isso no tratamento. Tá. Tem uma outra técnica que é muito bacana, que eu vou colocar no curso também, que é a brincadeira do detetive, que durante um dia, um observa o outro fazendo as suas coisas em casa. Observe e anota. Tudo que a pessoa faz de legal. E depois inverte os papéis. Aquele que anotou é o que vai fazer as coisas e o outro vai anotar. Isso é muito legal para a pessoa que anotou, né? Mas os dois fazem, eles trocam de papel. Sim. Por que a gente treina isso? Porque um casamento, um relacionamento disfuncional, as pessoas têm um viés de negatividade muito ativado. Se tu fizer 10 coisas legais e uma ruim, qual é a coisa? Ruim. E aí, ó, Que você fez aquilo, né? Então, a gente faz esse treinamento, porque o cérebro ele funciona por caminhos, por trilhos, né? Trilhas que ele abre. Sim. Eu tenho que treinar a mente dessas pessoas, olhar o que o parceiro faz de bom. Então, uma das técnicas é essa. A gente ensina os terapeutas. Eu ensino os terapeutas, olha, tu vai ficar, por exemplo, sábado, manda as crianças para casa da avó e tal. Vamos fazer um dia a dia normal. Ele vai fazer o churrasco, ela vai arrumar a casa, ou ela, sei lá, eu vou fazer o quê? Enquanto ele está fazendo as coisas, ela está anotando. Tipo, 2 horas, depois troca. Só as coisas boas. E depois eles sentam e agradecem um ao outro. Muito obrigado pela comidinha tão gostosa que você faz. Obrigado pelo café que você faz toda manhã, que eu não lembro de agradecer. Porque as pessoas tomam o bom como garantido. E o bom é maravilhoso, o bom é um presente. A gente tem que agradecer, a gente tem que mostrar que a gente é fica grato. gostoso, né? Entendi. Então, tu entende isso é uma nova fase na tua vida? Porque, veja bem, você falou, não, eu estou criando, estou terminando de criar, tal. Então, quer dizer, você ainda não aplicou essa metodologia. Não. Você já treinou, ou isso é psicólogos ou não, e você tá com toda essa bagagem falando assim, não, eu estou vendo que há necessidade e estou querendo programar isso como uma nova fase minha de fazer isso. Sim, exatamente isso? Sim, exatamente isso. Eu aplico isso com meus casais. Eu já dei supervisão para muitas psicólogas ensinando isso no 1 a 1. E agora eu estou pensando em fazer uma coisa mais ampliada. Até porque está precisando, né? Bom, infelizmente, mas está precisando, né? É a realidade, e com essa coisa da suposta modernidade e a descartabilidade das relações, alguém tem que fazer alguma coisa e rápido, né? É bom seria se incluísse nos programas de saúde mental, nas escolas, né? Reunião com os pais, que pudessem treinar essas pessoas, não só os alunos, chamar para falar do filho, mas como é que estão as pessoas? Como é que está o casal? Porque normalmente a criança, que eu falei para ti lá, da creche, em todos os níveis, a criança e o adolescente
Tô faltando água. Eles mostram os sintomas. Letícia, traz uma aguinha pra gente aí, por favor. Eu também tô querendo também. As crianças mostram o sintoma. E tem que ter alguém treinado para identificar. Não é só chamar o pai e reclamar. Fulaninho está muito agressivo, fulaninho está batendo nos colegas. Tem que ter alguém treinado para chamar esses pais e conversar com eles. Sim. Obrigado. Obrigada. Entendi. Eu tagarelo pra caramba. Entendi. Agora, me diga uma coisa. Você continua e vai continuar com os seus atendimentos? Você está fazendo atendimento, você me contou, está fazendo mais pela internet, não é? Só pela internet. Ah, só? Só pela internet. Foi uma das coisas que eu descobri, né, de mim, assim, eu Foi o quê? amo... Foi por causa do Covid que você começou a fazer isso ou não? Não, eu já estava fazendo antes, mas o Covid deu sem dúvida, Empurrão. deu um empurrão, impulsionou. E eu gosto muito da coisa da liberdade geográfica, né? A gente, às vezes, vai para o Brasil, fica 13 meses no Brasil, 4 meses no Brasil, vem para cá. Agora, um filho mora aqui, agora o outro está em Amsterdã, então daqui a pouco, vou ficar uns meses lá em Amsterdã, alugo um Airbnb pertinho dele. E está trabalhando. Estou trabalhando, normal. Para mim é uma coisa maravilhosa. E eu gosto de estar em contato com outras culturas, assim. E é uma coisa interessante que a gente vê que os problemas de relacionamento não interessa qual é o país que tu vem, não interessa. Isso é uma coisa que eu pude observar bem, assim, são exatamente os mesmos. Muda um pouquinho quando tem uma cultura com uma coisa muito mais... O método é internacional. Por exemplo, se tu vai trabalhar num país de religião muçulmana, é claro que o papel da mulher é totalmente diferente. Sim. E isso vai ter é um viés, né? Que não pode ser desconsiderado. Mas os conflitos, em geral, no nosso mundo ocidental, nossa, a gente vê sempre os mesmos. Eu tô vendo que você tá caminhando para um... Tipo assim, você tá pegando uma estrada de mentora, né? Eu acho ótimo isso, ótimo. Porque eu acho que a gente pega experiência, pega cultura e pega ensinamento. Para quê? Para transmitir. Transmitir para alguém. Para transmitir, né? E você não vai transmitir para uma pessoa, você pode transmitir para 100 mil. Então, eu acho muito legal isso. Mas isso vai te tomar um tempo que você vai estar pensando, talvez, em parar o atendimento, assim? Ou isso faz já parte de você, assim, Cara, você não vai parar? Sei. Não sabe ainda? Não sei. Eu estou bem aberta porque a vida trouxer, sabe? Eu acho que em dado momento... Uma vez eu vi uma frase que eu gostei muito, assim, conhecimento e amor só é verdadeiramente bom quando ele é compartilhado. Nenhum dos dois pode guardar só para ti. E eu acho que é exatamente isso que tu disse. Psicólogo estuda a vida inteira, um psicólogo que se dedica. Tu passa o tempo todo lendo, estudando, estuda, gasta, investe. Chega uma hora, e é uma das profissões assim, que quanto mais maduro tu fica, melhor. Porque tu consegue aproveitar muito mais a tua vivência, não só a tua bagagem técnica, né, e teórica, mas a tua expertise como ser humano no mundo, mãe, avó, sei lá. Chega uma hora que isso, é bem como tu disseste, isso tem que ser deixado, quase como se fosse um legado, assim. Tu tem que poder entregar para mais pessoas aquilo que tu aprendeu. Porque tu imagina, é como se a gente tivesse que voltar e começar tudo do zero cada vez. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente vê muito isso na política, né? Quando um governante assume, às vezes bota abaixo tudo que o outro fez, começa do zero. A maturidade da gente relacional, ela tem que ser focada, tem que ser olhada e urgente. Porque antes, vamos lá, mesmo que os casamentos fossem tóxicos, antes eles não acabavam. Né? Nos anos 40, 50, coitadas, das avós, das mães, ficavam ali, que não era legal. Mas agora eles acabam muito rápido. Os relacionamentos estão fugazes, a história do amor líquido. Ninguém está conseguindo entender que... Bom, vamos lá, 96% das pessoas querem estar num relacionamento. As pesquisas trazem isso também. E qual é o teu grau de entrega para tu estar num relacionamento? Tu não pode querer que o outro venha apenas abastecer o teu ego, as tuas necessidades. E é isso que a gente vê. A mulher empoderada, o cara agora, não sei o que, pio. Não, vou voltar a ser o machão de antes, porque era aquilo que funcionava. Está todo mundo meio sem saber qual é o seu papel no mundo. E um querendo impor à força a sua verdade para o outro. E se a gente não entrar com uma coisa mais panos quentes, gente, vamos se olhar, vamos se enxergar. Vamos ver que o outro é tão digno de ser ouvido e atendido quanto eu. Mas isso está difícil, sabe? Eu imagino. É como se fosse uma locomotiva, você precisa colocando carvão, e o outro assim, segurando para não colocar, porque já está uma velocidade muito grande, né? Está descarrilhando, né? E aí tu para ver que eu falei dos 2 pilares, né? Confiança e compromisso. Sim. Vamos lá. Tem pessoas se questionando se trocar mensagem com um contatinho na internet é ok ou não. Confiança. Pilar da confiança.
Tem gente dizendo, eu vou ficar aqui com ela, mas até aparecer coisa melhor. Compromisso? Eu não tenho compromisso. Eu estou aqui. Então, se a gente não arranca de um lugar em que tem muita robustez de pesquisa mostrando o que isso quer dizer, para onde que isso vai levar, tem coisas que te levam ao que eu chamo de monogamia de repetição. Tu vai estar sempre trocando de parceiro. Tu te frustra, tu larga e vem a próxima. Tu te frustra, larga e vem a próxima. Denise, eu te peço o seguinte, nós vamos ter que voltar aqui, sabe para quê? Para conversar sobre esse teu método, sobre a metodologia, sabe? Eu acho fantástico. Sei lá, uma ideia, tá? Fica na cabeça aqui, a gente de repente trazer uns dois psicólogos para a mesa, que trabalham já talvez com casais ou que têm vontade para a mesa, e a gente aproveitar aqui o nosso local aqui, que a gente tem aqui, que é grande, que a gente pode botar mais umas 10 pessoas aqui sentadas aqui, né? Participando, né? Como se fosse um talk show, né? Porque eu achei, assim, emocionante, muito importante a sua área, né? Eu tenho certeza que você pegou, assim, uma pessoa aqui que vai te acompanhar, tá? Eu vou estar aqui do teu lado, Muito vendo o teu obrigada. crescimento, com certeza, tá? Muito obrigada, me sinto honrada. Como é que as pessoas podem te encontrar? Então, vocês projetaram aqui, esse é o meu YouTube. Está sendo projetado agora. No YouTube, normalmente eu falo mais com o público final, né? Eu dou várias dicas, trago bastante coisa das pesquisas também para o público final, para quem não é psicólogo nem terapeuta. Uhum. E o meu Instagram, que é só o meu nome, não tem psicóloga, é Denise Lauti. Ali eu falo mais diretamente com os profissionais, com os psicólogos. Denise Lauti junto? Tudo junto, é @Denise Lauti o Instagram, né? Tá. No Instagram eu falo mais diretamente com terapeutas. Tá aqui embaixo, tá. Logo embaixo de Lauti tá ali, @Denise Lauti. Uhum. E então aqui no YouTube, por enquanto, são vídeos mais para o público mesmo. Um homem, uma mulher que esteja com questões do relacionamento, parceiro narcisista, traição, ele só pensa nele, como é que a gente faz para se aproximar, estilos de apego diferentes. Eu trago vários temas. Mas então a gente vai começar a trazer uns temas agora para psicólogos. Né? E colocar dentro do próprio... criar uma temporada. Pode ser. Temporada, né? Uma temporada o psicólogo, né? E talvez trazer, assim, temas e trazer conteúdo mesmo, né? Para os psicólogos, né? Que com certeza até as pessoas também que estão com problema vão querer... Peraí, deixa eu dar uma olhada no que está falando para os psicólogos. Acho que é uma coisa muito interessante. E tu sabe, assim, eu não sei se tem psicólogos nos ouvindo, assim, tem um mito na psicologia de que terapia de casal não funciona. E acho que com a minha explicação aqui hoje deu para ver de onde vem esse mito, né? Vem de pesquisas e de linhas ultrapassadas lá no início, quando tratava um casal, com essa baixa resolutividade de 35%. Então, talvez as pessoas ainda estejam se relacionando àquele número, né? Não só funciona, como transforma vidas. Eu vejo isso toda semana nos meus atendimentos. E são coisas simples. Sim, né? E outro mito que os psicólogos têm, é muito difícil. As pessoas vão começar a bater boca na minha frente e eu não vou saber o que fazer. Isso é se tu tem uma chave de fenda para consertar o vazamento, se tu não tem a ferramenta certa. Pessoal, nossa hora passou voando e vocês vêm aqui que a gente ficava mais 2, 3 horas aqui batendo papo tranquilo, porque... o assunto é importante e é emocionante, né? E a Denise vem assim com uma expertise assim, muito bacana aqui com a gente. E antes da gente finalizar, queria que a Denise deixasse um recado para você que está ouvindo aí e que lá no seu coraçãozinho você acha que você precisa desse recado que ela vai trazer. Eu acho que o recado seria juntar um pouquinho de várias coisas que eu trouxe aqui hoje, né? A gente não aprende relacionamentos, e isso é uma grande falha na nossa formação. A gente aprende, às vezes, com modelos que são muito prejudicados, muito atrapalhados, que, por sua vez, tiveram pais que também não foram ensinados a se relacionar. Eu acho que está na hora da gente poder abrir o coração, nós, como sociedade, como geração, abrir o coração e ter humildade e dizer, eu não sei, né? Não é o outro, não sou eu, nós não sabemos. E ter a humildade de buscar formas para aprender. Porque não é difícil, gente. Não é difícil. São pequenas coisas que têm que acontecer para que a relação deslanche. E, olha, eu já
nossa, desde o começo da minha carreira atendendo casais, esse medo que alguns psicólogos têm, já peguei casos cabeludos. E eu me sinto muito honrada para minhas colegas me dizer assim, os casos cabeludos eu mando tudo para a Denise. Para mim é uma honra, sinal que a pessoa confia em mim, Sim, sim. acredita no meu trabalho e aposta na transformação. Então, assim, ó, só precisa de uma coisa para um relacionamento dar certo, depois que você já teve a sorte de ser brindado com amor. É esforço, é querer realmente mudar, é querer entregar um pouco mais do que só receber, né? É só isso, porque ferramentas a gente tem. A gente tem 40 anos de pesquisa dizendo o que fazer, o que não fazer, como fazer, de que jeito fazer. Em que outra área da vida a gente tem isso relacional da psicologia? Tão claro, não tem. Só que esse conhecimento não chega fácil para as pessoas, né? Um beijo no Infelizmente. teu coração, muito Beijo, obrigado. obrigada eu. E, gente, estaremos aqui de volta, ok? Com outro Portugal Connection. E eu já estou fazendo aqui já o convite para a Denise voltar. Porque nós estamos agora... Ah, não disse para vocês, nós estamos abrindo aqui... Vocês já ouviram falar em universo paralelo, né? Então, no universo paralelo, nós estamos abrindo dentro do Portugal Connection como se fosse um subcanal para a gente falar sobre saúde, ok? Então pode até considerar como se esse aqui foi o primeiro episódio, a gente falando sobre saúde, tá bom? E nós vamos seguir agora com esse universo paralelo de saúde da gente, tá? E Denise vai estar aqui com a gente várias vezes de novo, tá? Um abraço, pessoal. Valeu, Obrigada, Denise. Jorge. É um prazer estar Obrigado. aqui. Obrigada. Tchau, tchau.